Olá, aluno do terceiro ano, beleza? Hoje nós estamos juntos com um tema que é, no mínimo, muito relevante para você. Por que muito relevante para você? Professor, por que é relevante para mim? Professor, por que esse tema é interessante? Porque é um tema recorrente na escola desde o ensino fundamental. É um tema que vem agora na terceira série do ensino médio, trazendo para a gente uma abordagem mais pesada um pouco. E é um tema que ano passado no Enem, para você ter noção, caíram 7 questões das 45 abordando a temática porcentagem. Beleza? Tá duvidando disso aí? Vou mandar para você um PDF com as questões do Enem do ano passado que caíram o tema porcentagem. 7 das 45, dá aproximadamente aí algo em torno de pouco mais de 15%, tá certo? Então, um pouco mais de 15% de temas de matemática abordando essa questão. Então, você não pode vacilar nela, de jeito nenhum. Então, a gente propôs aqui trazer esse tema para vocês, para que a gente tenha esse momento de tirar todas as dúvidas, compreender como funciona cada modelo de questão de porcentagem, entender um pouco da teoria básica, tá certo? Porque pode ter algum estudante que tem dificuldade ainda em compreender como calcular a porcentagem de certos valores, e a gente vai aqui do basiquinho até questões tipo Enem. Beleza, galera? Então vem comigo. A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que esse tema está em nossa expectativa de aprendizagem de porcentagem. Ela diz o seguinte para a gente assim, ó: resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagem, incluindo o cálculo de acréscimo e decréscimo, determinação de taxa percentual e porcentagens de porcentagem, beleza? Então a gente vai passar por esses temas diante de nossa aula de hoje, beleza, galera? Quero mandar um abraço para todos os estudantes agora lá da ilha de Fernando Noronha, todos os professores de matemática, de todas as outras matérias, por exemplo. Quero deixar um abraço no meu coração aí para vocês. Vocês estão passando por um momento muito difícil na ilha, o isolamento quase total, o corona está batendo lá, assolando, né, a nossa bela ilha de Fernando Noronha. Então eu quero deixar aqui um abraço no coração de todos vocês. Fiquem em casa, se cuida, e assim que voltar às aulas, quem sabe a gente vai estar junto com vocês novamente aí esse ano, beleza? Vamos lá, porcentagem. Eu vou começar aqui trazendo para vocês a nossa atenção especial dentro desses conteúdos, ó. Estudaremos a definição de porcentagem, sua representação na forma de fração, taxa decimal, acréscimos e descontos, incluindo a ideia de porcentagem, beleza? Então, o que acontece? Trouxe aí essa animaçãozinha bonita para representar a porcentagem e vou começar a minha aula com uma apresentação de uma situação do nosso cotidiano. Você está percebendo aí? Está em tela cheia, Vitor? Você está percebendo aí? Um posto de combustível é o posto do professor Walter. Brincadeira, tá, gente? Não tem um posto de gasolina. Mas se tivesse, continuaria aqui dando minhas aulas maravilhosamente para vocês. Olha, a gasolina está marcando aqui um preço de R$ 3,99. Assim como a gente tem etanol, diesel também apresentando seus respectivos preços. De repente, a gente passa a ver no jornal uma certa matéria. Essa é a matéria real, tá certo? Essa matéria aconteceu no dia 12/12 de 2019. Essa matéria eu posso dar um destaque aqui, ó, no dia 12/12 de 2019. E a gente tem as seguintes informações no texto. Para quem ainda não encheu o tanque, a dica é procurar um posto antes de segunda-feira, dia 16. Gente, essa matéria é do ano passado, tá certo? Para você não ficar aí preocupado com o aumento de gasolina. Quando o valor do litro do combustível vai ficar ainda mais salgado. Vamos voltar à leitura dela? Vê só, essa matéria, vou reiterar. Volta para mim aqui, Vitor. Essa matéria é referente ao dia 12/12 de 2019, tá certo? Não é uma matéria de hoje. Então, volta lá para a tela geral. Vou ler com vocês toda a matéria. Para quem ainda não encheu o tanque, a dica é procurar um posto antes de segunda-feira, dia 16, quando o valor do litro do combustível vai ficar ainda mais salgado. A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia já divulgou no Diário Oficial da União a nova tabela de preço médio
ponderado ao consumidor final. Assim, a partir de segunda-feira, haverá um reajuste de no mínimo 1,65%, ou seja, um custo médio a mais de 7 centavos por litro. O preço médio do litro da gasolina para o estado é em 4,6249. Em Nova Hamburgo, o consumidor ainda encontra mais barato. Vê, pessoal, essa é uma matéria que foi apresentada, acredito que lá no Rio Grande do Sul. Está aqui, ó, notícias do Rio Grande do Sul. Então, matéria de dezembro do ano passado, tá certo? Então, observe. Aí a questão apresentou para a gente que o preço de gasolina iria subir e a gente tem uma comparação aqui a fazer com a nossa figura do posto que a gente considerou no início do texto. Olha só. Tela geral, consegue? Meu Deus. Vamos lá. 3,99 era o preço inicial. Agora, o nosso novo posto de gasolina, nosso preço novo aqui em Pernambuco, 2,29. Tu percebeu que teve um aumento no preço da gasolina, que era 3,99, passou para 4,29, beleza? Então, será que o aumento aqui em Pernambuco é igual ou parecido com o que deu a informação no texto do Jornal do Rio Grande do Sul? Vamos ver como é que a gente calcula essa porcentagem envolvendo preços de agora e o preço no final. Olha só, preço inicial e o preço final. Vem comigo. Tu percebe essa imagem que está aqui apresentada. Ó, gasolina era R$ 3,99, passou a R$ 4,29, beleza? Olha o que vai acontecer. Eu tenho um preço inicial e tenho um preço final, beleza? Olha agora, toda vez que eu quiser encontrar a taxa percentual de aumento entre preços, você no seu dia a dia não vai parar a fazer conta no papel. Você pega uma calculadora, não é verdade? Muito bem. Então você pega uma calculadora e faz assim, ó. Você divide o preço final pelo preço inicial. Tu vai dividir 4,29, bota lá o 9, porque como o preço do combustível geralmente vem pra gente, tá certo? Esse 9zinho aqui, ó, é apenas um número para aproximar o preço de 4,30. E aqui o preço, o 9 final, vai aproximar o número para R$ 4,00. Então tu vai dividir 4,299 por 4,3999, beleza? E quando você faz essa divisão, você pega lá sua calculadora e faz sua divisão, você vai encontrar um resultado, como resultado aqui, um número decimal, 1,075018,754 e assim vai, tá certo? Corta para essa câmera aqui, por favor, Vitor. Quando eu tenho esse resultado aqui, pessoal, da divisão entre 4,299 no dia a dia da gente e divide por 3,999, eu vou encontrar aqui como resultado um número decimal que é 1,0750 e um monte de outros números. E aí a gente faz o seguinte, ó, a gente vai entender o que esse número traz de informação para a gente, tá certo? Esse número indica para mim o seguinte, o número 1 da frente indica que houve um aumento no preço do combustível. Esse aumento foi de, olha só, eu vou separar aqui duas casas decimais, depois da vírgula, e vou circular para você aqui, ó. Esse meu aumento, olha, esse meu aumento foi de 7,50. Olha só, eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, depois de duas casas decimais, 7,50%. Isso é a maneira correta de fazer a leitura do resultado numa calculadora. Quando tu pega o preço final, divide pelo preço inicial, vai dar um número decimal, e esse número indica para a gente se houve um aumento de preço ou uma redução de preço, beleza? Dessa forma, a gente encontrou o número decimal 1,0750 e assim tantos outros números, e só vai interessar para mim dois valores depois da vírgula desse resultado. Esses dois valores indicarão para mim que teve um aumento no preço do combustível, beleza? De 7,50%. Não é fácil? Usando a calculadora, a gente já sabe. Agora, corta para a tela lá. Tela geral. Se eu tiver... tá só a tela no... Tá só a tela da câmera aqui, não é isso? Massa. Então, se eu tivesse o preço de 4,29 com 9 milésimos de centavos ali, ó, eu teria que entender agora uma nova situação. Essa matéria aconteceu
no jornal Agência Brasil e traz para a gente assim, ó, preço de gasolina e do diesel caem novamente. Então observe, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira, dia 20, uma nova redução nos preços médios dos combustíveis vendidos na refinaria. A gasolina ficará 8% mais barata e o diesel terá queda de 4%. No acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 52,3% e o diesel caiu 38%. Então quer dizer que os preços valem a partir dessa segunda-feira, dia 21, e são referentes ao valor vendido para distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao motorista, O valor final ao motorista dependerá do mercado, já que cada posto tem sua própria política de preços, sobre as quais incidem impostos, custos operacionais e a própria mão de obra. Vê bem, essa matéria é uma matéria real, é uma matéria que foi tirada aqui do jornal NE10, tá certo? No dia 20 de 4 de 2021. Então, 21 de 4 de 2020, ô louco! Então, aqui ó, 21 de 4 de 2020, preço de gasolina e diesel cai novamente. O cenário mundial, vocês estão percebendo, está fazendo com que esse preço caia cada vez mais, tá certo? E aí a gente tem uma matéria induzindo essa situação. O nosso posto de combustível estava vendendo a R$ 4,29 e de repente vem essa matéria, compra-se gasolina mais barato e o preço caiu para R$ 3,59. Gente, essa imagem aqui, esse valor desse preço R$ 3,59, como está aqui, ó, eu peguei aí de pesquisas aqui em Pernambuco do menor preço que eu encontrei, tá certo? Então, veja, a gasolina que já foi quase R$ 5,00, agora está custando em média de R$ 3,70, R$ 3,60. Aqui, bem perto de R$ 3,60. Tu percebeu que houve uma queda no preço? De R$ 4,29 para R$ 3,59. Então, observe o que vai acontecer. O preço que era R$ 4,29 caiu para R$ 3,59. Quando eu pego esses dois valores e destaco esses valores na minha conta e divido o preço final pelo preço inicial, olha o que vai acontecer. Preço final, R$ 3,59, dividido pelo preço inicial, R$ 4,29. O resultado aqui em nossa conta, na nossa calculadorazinha, vai ser o número 0,8371. Olha que legal. Quando eu divido, ó, 3,59, vou botar o último 9 aqui, por 4,29, isso traz para a gente o resultado que é 0,8371. Beleza, galera? Então, presta atenção. Aqui na frente, eu tenho o número 0. Toda vez que esse número 0 aparecer, vai trazer para a gente, vai indicar para a gente que aconteceu uma redução de preço. Essa redução de preço vai se dar a partir de uma certa regra, uma certa lógica matemática. Olha para cá. Observe. Aqui eu tenho, olhe bem, duas casas decimais depois da vírgula, beleza? Então, ó, eu tenho aqui 83,71, beleza? Eu vou dizer aqui, ó, que esse 83,71 tá faltando um certo resultado para encontrar o número 1. A quantidade de número que falta para encontrar o número 1 é que é o total, a porcentagem total de redução no preço. Tu percebeu a ideia? Olha só. Na hora que eu verifico o seguinte, ó, 1 menos 0,8371 vai dar um número decimal. Esse número decimal é que vai trazer para a gente o resultado desse processo, tá certo? Olha lá. Então aqui eu tenho 1 tirando 0,83, eu vou considerar só isso aqui, ó, 0,83, tá? Então eu tenho aqui, ó, quanto falta de 0,83 para encontrar 1? Muito bem. 0,17. Então, esse 0,17 é que é o índice que vai trazer para a gente a redução de preço. A redução de 17% do preço do combustível. Tá entendendo a ideia? Então, quando eu encontro na divisão do preço final pelo inicial o elemento 1 na frente, indica que houve aumento. Se encontrar o 0, eu vou perceber que tem uma redução. Mas foi uma redução de quanto? Qual é a quantidade de número decimal? Reduzindo de 1
que vai encontrar no valor que eu encontrei? Muito bem, 0,17. Então, 17% é o valor desse preço novo, dessa redução no preço do combustível. Tu percebeu a ideia? Você poderia fazer também essa conta fazendo a variação de preço, tá certo? Mas aí fica para outra oportunidade, porque a gente não vai ter tempo para fazer isso aqui agora. Mas quando tu vai no mercado, tu pega o preço do feijão de hoje e vê o preço do feijão de ontem, faz uma divisão entre eles, tu viu a taxa de aumento. É só tu entender aquele número que ele está trazendo de situação para a gente, beleza? Então, a partir desse conceito, a gente começa a perceber que em todas as situações do dia a dia, a porcentagem aparece. Porcentagem não é à toa, que eu já falei para vocês, ano passado no Enem foram 7 questões envolvendo o tema porcentagem, tá certo? Nas mais diferentes abordagens da matemática. Porém, a gente vai entender, vamos aprofundar um pouquinho assim, aqui o seu conceito de porcentagem, do elementar até o mais avançado que a gente puder, tá certo? Aqui, por exemplo, eu vou representar a porcentagem, como todo mundo sabe, por um número, tá certo? Acrescentado pelo símbolo de porcentagem. Essa ideia traz para a gente que porcentagem é, na verdade, uma razão cujo denominador é 100. Como assim? Aqui eu tenho, por exemplo, aqui na TV, eu tenho o seguinte, ó. Porcentagem é um termo utilizado para expressar uma razão cujo denominador é 100. Representamos pelo símbolo que vocês já conhecem e lemos aquele símbolo de porcento. Por exemplo, 8 sobre 100 é uma razão cujo denominador é 100. Isso é a mesma coisa que, fazendo a divisão do 8 pelo 100, encontraremos o resultado 0,08. Ou seja, encontramos aqui uma taxa decimal, um número decimal que expressa a mesma razão, 8 por 100. Dessa forma, 8% pode ser escrito também, como a gente tem aqui, ó, 8 e o símbolo de porcentagem, beleza? Então essas 3 representações servem para a gente compreender essa ideia de porcentagem. Vem para esse quadro aqui comigo. Quando eu fiz aqui a conta, ó, de esse valor aqui, ó, 1, aí fica 0,0750, acrescentando, esse valor aqui indica a porcentagem de 7,50%. Quando eu faço aqui essa redução em relação ao número 1, eu vou encontrar o 0,17 que traz para a gente essa redução no preço de 17%. Então eu tanto posso trabalhar com porcentagem em forma de fração, número decimal ou taxa percentual, beleza? Vamos continuar aqui. Calculando algumas porcentagens. Então a gente tem alguns truques, algumas maneiras de calcular a porcentagem de certos valores. Por exemplo, vamos calcular 25% do número 3.000, para você entender lá da base, tá certo? Você tem aí, ó, 25% de 3.000. Esse de, a gente tira ele daqui e coloca o símbolo de multiplicação. Como está aqui escrito, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. No lugar de colocar o de, eu coloco a multiplicação, beleza? O 25% é uma fração que tem 25 no numerador e 100 no denominador. Daí eu multiplico, ó, 25 vezes 3.000 e o 100 multiplica aqui pelo 1 embaixo do denominador 3.000. E eu encontro essa fração aqui, 25 vezes 3.000 sobre 100. Observe que eu posso simplesmente dividir por 10 em cima e embaixo, numerador e denominador, e simplificar o meu resultado. Assim eu posso fazer isso mais uma vez também, ó, encontrando como resultado apenas o 25 vezes 30, o que traz para a gente 750. Não é fácil calcular? Calcular 25% de 3.000 é só você criar a fração, multiplicar pelo número dado e simplificá-la, encontrando o resultado de 750. Facinho, facinho, beleza? Só que aqui está percebendo, é o leitinho, né? É só a parte inicial de introdução para que todo mundo venha acompanhando a ideia de porcentagem. Olha só, existe outra maneira de calcular a porcentagem. E essa outra maneira é através de uma regra de 3, que você viu lá no 6º ano, 7º ano do Fundamental. E aqui na regra de 3, a gente disse que, olha só, vamos calcular de novo 25% de 3.000. Outra maneira de fazer isso, você indica que 100% desse valor é o 3.000 e 25% dele você não conhece. E você faz ali a regra do meio pelos extremos, ó, encontrando o seguinte, x, olha, x multiplica 100, encontramos aqui, e o 300 vezes 25%, beleza? Ó, meios, ou extremos igual aos meios, produto dos extremos igual ao produto dos meios. E aí eu encontro essa famosa regra de 3. Quem tem facilidade de fazer assim, faça do jeito que você achar melhor, ou da maneira anterior,
ou dessa forma. Aí o que acontece? Eu vou montar aqui o 100, eu passo dividindo, ó, e eu encontro 300 vezes 25% dividido por 100%. E aí eu vou simplificando ali a porcentagem, eu faço a simplificação dos zeros e encontro de novo o mesmo valor, 30 vezes 25. Percebe que dessa forma tu leva mais tempo, mas a escolha é tua, o caminho que vai fazer é você, tá certo? Você escolhe qualquer método de calcular a porcentagem de um número. Porém, encontramos o mesmo resultado, 300. Agora, tem uma maneira que eu acho mais adequada para aluno do ensino médio, que é tratar essa multiplicação, essa porcentagem, através da taxa decimal. Olha só, calculando porcentagem pela taxa decimal. Era essa maneira que eu queria chegar para vocês aqui. Se você não tem familiaridade com ela, eu peço que você comece a treinar, comece a testar, para que a coisa funcione melhor em todas as questões, principalmente questões de abordagem Enem, tá certo? Por exemplo, vem comigo. Podemos calcular 25% de 300 de forma bem simples, através de uma multiplicação direta entre a taxa decimal, que 25% representa, e o número 3.000. Olha como funciona. 25% de 3.000. Vê que coisa fácil. 25% é o mesmo que você escrever o 0,25. Aí tu pega esse resultado e multiplica pelo 3.000. Encontrou o número que a gente tem como 750. Gente, essa maneira traz uma simplificação do resultado muito grande. Ou seja, é mais rápido e vários problemas do Enem trazem essa abordagem de multiplicação pela taxa decimal. Beleza, galera? Massa? Então, aqui a gente tem algumas observações importantes a fazer para você. A primeira observação importante é o seguinte, ó. 25% de um número é só você, quando você pensar assim, em 25% de um número, tu vai pegar esse resultado que tu quiser e multiplica por 0,25. Massa. 12% de um certo número, tu vai multiplicar esse resultado por 0,12. Massa. Por exemplo, eu quero 12% de 5.000. Tu pega 5.000 e multiplica por 0,12. Sempre assim, ó. Se eu quero 57% de um número, então 57% do número é o mesmo que multiplicar esse resultado por 0,57. Tu percebeu a ideia? Não é massa isso? Vamos embora. Vamos pegar aqui uma ideia massa e comparar dois números para encontrar o quanto que um é maior ou menor que o outro. Vê só, por exemplo, deixa eu explicar direitinho isso aqui. Se eu tenho o número 5 e eu tenho o número 20, quando eu dividir 20 por 5, eu não vou encontrar um resultado 4? Massa. Isso indica que 4 é o resultado de vezes que o número 20 é maior que o número 5. Se eu pegar o número 10 e o número 2, quando eu divido dá 5. Se eu pegar o número 10 e o número 5, 10 e o número 5, o resultado dá 2, ou seja, 10 é o dobro de 5. E quando eu vejo o resultado de uma divisão, eu sempre tenho o total, a quantidade de vezes que um número é maior ou menor que outro. Beleza? Então, olha o que vai acontecer aqui em nosso tema agora chamado de comparação de números. Quando comparamos dois números quaisquer, estabelecemos uma razão entre eles. Se observarmos com atenção o resultado obtido na forma de taxa decimal, indica a porcentagem da razão entre esses números. Por exemplo, ó, se eu quero comparar o número 1.200 e o número 500, eu vou montar uma razão, uma divisão como está aqui no quadro. Então eu vou utilizar aqui do critério de simplificação, dividindo por 10. De novo, vou dividir por 10 no numerador e denominador e vou encontrar o resultado 12 sobre 50, beleza? Observe que 12 por 50 são números pares. E eu posso simplificar ainda dividindo por 2. E eu encontro 6 sobre 25. Se eu comparar o 6 com o 25 pela divisão, eu vou encontrar o resultado de 0,24. Ou seja, o que eu vou concluir com isso? Que o 6 equivale a 24% do número 25. Tu percebeu a ideia? Então, dessa forma, eu posso estar comparando resultados de vários números. Um resultado em relação comparação entre dois valores, dois números quaisquer. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, ó, quando comparamos esses dois números, encontramos que 1.200 representa 24% de 5.000. E essa taxa decimal, ela foi obtida a partir de um certo número decimal, beleza? Então, aí a gente utiliza esse conceito para entender essa abordagem de que como calcular o número decimal
como calcular uma porcentagem a partir de uma razão entre dois resultados. Olha só, tem uma parte dessa aula da gente que é muito importante para resolver questões daqui para frente, que é a ideia de acréscimos ou decréscimos, aumentar um certo preço ou reduzir o preço. Vê só, toda vez que eu quero dar um aumento em relação ao preço de um produto, por exemplo, esse produto, suponha que ele custasse R$120, só que depois da pandemia ele aumentou 20% do preço. Esse valor eu vou poder calcular ele de maneira muito intuitiva, muito direta, através do conceito que eu quero mostrar para você agora, certo? Vem comigo assim. Uma loja de eletrodoméstico vende uma máquina de lavar roupa por R$1.200. Se a loja aumentar o preço em 7%, quanto passará a custar a máquina de lavar roupa agora? Uma maneira prática de fazer, de repente, você pode pensar é assim. Eu calculo 7% de 1.200, massa, encontrei quanto aumentou. E agora somo ao preço inicial. Ou seja, tu vai fazer duas contas. Então tem um truque da matemática aqui que é muito fácil de você entender e começar a aplicar a partir de agora. Vê só, eu quero dar um aumento de 7% no preço que é 1.200. Olha o que eu faço. A ideia inicial que tu tinhas, 1.200 mais o aumento de 7% em relação a 1.200. Olha, 7% de 1.200 é o mesmo que tu multiplicar o 1.200 por 0,07, como a gente viu anteriormente. Tu entendesse? Então o que acontece? Dessa forma eu tenho duas parcelas aqui nessa minha adição. Observe, o 1.200 é elemento comum. Eu posso colocar esse elemento em evidência. Vê que legal, só para tu entender o processo. Quando eu divido 1.200 por 1.200, resta 1. Quando eu divido 1.200 vezes 0,07 por 1.200, resta somente o 0,07. Ou seja, eu tenho 1.200 vezes 1 mais 0,07. Opa! Então é fácil. Se eu tenho um produto que custa 1.200, esquece essa parte daqui para cima. Um produto custa 1.200 e tem um aumento de 7%, o que tu faz? Aumento, acréscimo. Tu multiplica esse preço por 1,07. Esse 0,7 aqui indica 7% de aumento. E 1 é o preço que o produto já tinha. Então, para dar esse aumento, é só multiplicar 1.200 por 1,07. E o novo preço da máquina de lavar passará a ser de R$ 1.284. Beleza, galera? Não é fácil? Olha, a parte de cima aqui, tu abstrai, esquece. Aumento de 7%. Pega o preço e multiplica por 1,07. Beleza? E tu já vai direto no resultado do produto. Acréscimos percentuais. Então quer dizer que dar um aumento de 7% é o mesmo que multiplicar o preço por 1,07. Exato. Tu pega esse preço e multiplica por 1,07 que já encontra o resultado. Então, vê, se a gente quiser aumentar o preço de um produto em 37%, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar ou multiplicar esse preço por 1,37. Se quisermos aumentar o preço do produto em 12,5%, olha, é só a gente multiplicar ele por 1,125, beleza? Porque lembra que para a gente vale 2 dígitos depois da casa decimal? Quando acontecer isso aqui, a gente já sabe que é o 12,5% de aumento no preço do produto. Tu percebeu? Se eu quero dar um aumento de 57%, aí eu pego o preço do produto e multiplico por 1,57. Massa? E aí eu vou dando esse aumento sucessivo de preços em certos produtos. Olha só, acréscimos sucessivos. Essa parte é muito legal. Observe que na última semana, o dólar, isso aqui é real, tá, gente? Na última semana, o dólar sofreu 2 valorizações sucessivas em relação ao real brasileiro. Na primeira, houve uma valorização de 12%. E na segunda, uma valorização de 9%. Ou seja, aumentou o dólar num dia, no outro, problemas aconteceram no país, no mundo, o dólar aumentou novamente. Ou seja, o dólar não aumenta, ele valoriza em relação à nossa moeda, beleza? Mas aí, o poder de compra do Brasil diminui. Então, dessa forma, aconteceram 2 valorizações, ou 2 acréscimos de valores, tá certo? Então, o que acontece? A nossa pergunta é, se inicialmente um dólar valia R$ 4,79, qual é o atual valor do dólar em relação à moeda brasileira? Então, observe, um dólar valia quanto? R$ 4,79. Aumentou inicialmente 12% e depois aumentou 9%. Olha como fica. Um dólar valia R$ 4,79. Aumentos sucessivos, o primeiro de 1,12, como está aqui,
e o segundo de 1,09. Beleza? Dessa forma, vem comigo aqui. É só a gente fazer assim, ó. 479 vezes o primeiro aumento, 1,012, vezes o segundo aumento, 1,09. E o resultado passou a ser de 5,84. A gente considera esse valor aqui, ó, com arredondamento. Olha, 2 arredonda para cá, o 6 vai para... faz o 7 ficar maior, e o 7 aqui vem para 8, 8 faz o 4 ficar maior, eu tenho 5,85 aproximadamente. Então, dessa forma, eu vou ter aqui o comparativo, o preço final do dólar em relação ao real, depois desses 2 aumentos sucessivos. Percebeu essa ideia? Então, eu vou agora trazer para vocês a ideia de decréscimo, diminuição. Uma loja de eletrodoméstico vende máquina de lavar roupa por R$ 1.200. Quando o pagamento é em espécie, ou seja, em din-din, a loja concede um desconto de 5% no preço desse produto. Qual será o valor pago pela máquina de lavar roupa se o cliente pagar à vista? Então eu quero agora dar um desconto, um decréscimo no preço de 5%. Olha o que vai acontecer. 1.200 menos 5% de 1.200. Olha o que vai acontecer. 1.200 menos 0,05 de 1.200. Olha o que vai acontecer. 1.200 em evidência, 1 menos 0,05. Percebeu? É por isso que dar um desconto de 5% é o mesmo que multiplicar o número por 0,95. Ou seja, aquele 0,05 que caiu ali é exatamente o desconto que foi dado. Dessa forma, quando eu dou um desconto no produto, eu multiplico por uma taxa menor que 1. Percebeu essa ideia? E esse valor que reduz do 1 é exatamente o valor do percentual que foi concedido em desconto. Dessa forma, 1.200 vezes 0,95 dá 1.140, ou seja, o preço que era de R$ 1.200 passou agora a ser 1.140, reduziu ali R$ 60 nesse preço final. Percebeu essa ideia como é fácil? Agora, uma observação importante. Então quer dizer que dar um desconto de 5% é o mesmo que multiplicar o preço por 0,95. Reduziu 0,05. Então se um valor sofre um desconto de 25%, temos que multiplicar esse preço por quanto? Por 0,75. Tu percebeu a ideia? Esse valor que reduz do 1 é exatamente o valor do desconto. Se ligou? Então quer dizer que se eu tenho que dar um desconto de 12,5%, eu vou multiplicar esse valor do preço, o preço inicial, por 0,875. Exato, eu vou tirar 0,125 aqui do valor 1. Encontro o resultado final. Eu vou multiplicar esse preço por 0,875. Sacou a ideia? Não é massa isso aí? Da mesma forma, se eu quiser fazer descontos sucessivos, por exemplo, um notebook estava sendo vendido na loja BitBytes, Coronavirus, tá ligado? BitBytes. Então, o notebook estava sendo vendido na loja BitBytes por R$ 3.400. O gerente percebeu que o produto estava demorando a ser vendido. Fez uma promoção concedendo desconto de 12% no preço inicial do produto. No dia seguinte, ele concedeu novamente um desconto de 4%, qual o novo preço do notebook. Então, dessa forma, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar descontos sucessivos. Olha como fica. Preço inicial, 3.400. Eu tenho que dar um desconto agora de 12%. É o mesmo que multiplicar o resultado por 0,88. E dar um desconto de 4% é o mesmo que dar um desconto de 0,96. Percebeu a ideia? Então, ó, o meu preço vai ser o seguinte. 3.400 vezes 0,88 vezes 0,96. De forma que eu tenho o novo preço do notebook. Tu viu como é massa? A matemática tratando porcentagem através de taxas percentuais, taxas decimais. Tu pega um valor, dá um aumento, dá um desconto, aumento sucessivo, desconto sucessivo, só trabalhando com o número decimal. O Enem está cansado de trazer para vocês esse tipo de abordagem. Problemas são resolvidos também dessa forma, lógico. Isso você vai pegando agilidade com prática, com treino. Exercite essa técnica. Alguns alunos que a gente se depara na sala de aula presencial dizem assim, mas professor, a gente vai ter que aprender também isso. Se olha, quando você está numa guerra, quando você está numa batalha, numa Olimpíada, em jogos valendo, você tem que se preparar, tem que se adestrar mesmo no processo. Então, quando você domina essa linguagem de aumentos dados por multiplicação com taxa decimal, ou descontos dados por redução com taxa decimal,
facilita a tua vida na hora de resolver os problemas. Então, eu digo para você, treine, se adapte com essa situação que você vai encontrar um resultado final muito massa, beleza? Olha só, gente. Vamos praticar aqui pelo menos uma questão. Quanto tempo eu tenho, produção? Quanto tempo? 5 minutos. Antes de praticar, eu quero abrir aqui para ouvir o pessoal do terceiro ano. Eu quero ver aqui se tem algum comentário. Vem aqui comigo, Manuel, enquanto a aguinha chega aqui para mim. Muito bem. Para ver aqui se tem alguma dúvida de vocês desse tema. Eu acho que o tema é fácil, mas vamos ver se tem alguma dúvida. Tem dúvida aparecendo? Massa. Então vamos para resolver aqui alguma questão. Tema fácil. Uma questão que caiu no SAEP em 2016. Um concurso teve a participação de 800 candidatos. Desses candidatos, 320 eram mulheres. Então a porcentagem de mulheres que participou do concurso foi... Ó, gente, como é fácil. Eu tenho total de candidatos 800 e eu tenho 320 mulheres. Ó, o número de mulheres em relação ao total é estabelecido assim, ó, 320 em relação a 800. É só você fazer a simplificação e encontrar a taxa decimal que vai representar essa porcentagem. Ó. Cortei 0 com 0, resulta aqui, ó, 32 por 80. Eu posso aqui dividir por 2. Olha só, dá 16, dividir por 2, dá 40. Eu posso ainda continuar. Ó. Eu encontro aqui 8, aqui eu posso dividir por 2, sempre simplificando por 2, ou pelo número que der para simplificar. Então aqui eu tenho 20, tá certo? E eu posso de novo, ó, por 2, resultado 4, por 2, resultado 10. 4 dividido por 10, eu posso agora multiplicar os 2 por 10, ó, e encontrar 40 e embaixo o 100, o que traz para a gente 40%. É uma forma de fazer e você faz rapidinho pela simplificação aqui de nosso resultado. Questão do SAEP. Beleza, galera? Então, que coisa boa, cara. Massa, chegou agora aqui uma informação muito bela para a gente. Vamos resolver a próxima questão. Próxima questão é a seguinte, questão do SAEP. Caiu também em 2016. Que questão... Eu fiquei tão feliz com essa informação agora, você nem tem noção. Porque a gente vai tratar aqui um monte de abordagens, de questões, para o estudante ver como é que funciona esse... Como essas questões vêm aqui no Enem, não é isso? Eu vou ler a questão. Estou pagando para mim aqui, produção? Enquanto eu vou lendo aqui com o pessoal aqui no quadro, tá? Olha só. Questão do SAEP 2016. Ao comprar um carro... Marília pagou como entrada o valor de 10 mil reais. A entrada foi de 10 mil reais. Essa entrada corresponde a 20% do valor total do carro. Olha, Marília pagou 10 mil reais e essa entrada equivale a 20% do preço do carro. Então, qual é o total, o valor total do carro que Marília comprou? Você tem aí um monte de maneiras de fazer. Você pode dizer que 10 equivale a 20% de X. Eu vou fazer por essa forma aí, ó, para você encontrar comigo o resultado. Conta para essa câmera aqui, por favor, Vitor. Olha, eu digo que 10 mil equivale a 20% desse preço. Olha, então, quanto que é o total? Qual o valor total desse veículo? Opa, 100%, desculpa aqui. Olha, se 20% do carro equivale a 10 mil, então 100% do preço vale X. Eu faço aqui meio pelos extremos e vou encontrar assim, ó, 20% vezes X igual a 10 mil vezes 100%. Observe que eu pego o 20% e passo para o denominador. Encontro assim, ó, X igual a 10 mil vezes 100%. Dividido por 20%. Gente, presta atenção aqui no que eu posso fazer. Porcentagem vai para o beleléu. Já poderia ter cortado antes. Olha, aqui eu cancelo com esse zero. E eu tenho 10 mil vezes 1.000, o que dá 100 mil. Vê que legal. Dividido por 2. Resultado, 100 mil dividido por 2 equivale a 50 mil reais. Professor, eu poderia ter feito mais rápido, não poderia? Poderia. Mas aqui eu tentei mostrar todo o caminho que a gente vem tratando
para a gente. Tá a tela do OBS aí na... Massa. Tá transmitindo legal ainda? Massa, porque tem uma tela na televisão aí, ó. No retorno. Massa. Então aqui eu tenho essa projeção aqui, ó, encontrando o valor final de 50 mil. Beleza, beleza? O que é que eu tenho agora aqui? Ah, tá vendo se transmite essa tela daí? É. Beleza, então. Então, por enquanto, a gente tem aí essa situação. Então, eu tô sem slide agora para ver a próxima questão. Vai. Então, tá tendo aqui uma transmissão, gente, porque assim, aconteceu aqui o seguinte, um imprevisto no nosso computador que transmite os slides, então a parte técnica está tentando dar uma corrigida nesse problema, tá certo? Vai duplicar a tela agora e já está resolvido tudo certinho, por isso que eu vim para esse quadro e tal, ganhei esse tempo com vocês aqui, mas aí a minha ideia é responder agora o probleminha número 3, porque o número 2 já foi respondido, a letra D seria a nossa resposta. Andréa! Beijo, Andréa, te amo! Então, o que acontece? Vamos para a próxima questão. Ai, meu Deus. Piada interna. Gente, probleminha número 3. Tu consegue tela cheia agora com o slide? Massa. Então, vê só. O IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, é o índice utilizado para o cálculo de reajuste de aluguéis de imóveis. O aluguel do apartamento em que Rafael mora será reajustado de acordo com esse índice, que no período considerado foi de 11,32%. Vê, reajuste vai aumentar o preço, percebe? O preço era de quanto? O aluguel era de quanto? Não sei ainda, mas eu vou aumentar em 11,32%. Dessa forma, sabemos que Rafael paga R$ 850 de aluguel. Qual deverá ser o novo valor após o reajuste? Gente, probleminha fica fácil, né? Diz aí para mim. Eu tenho 850 e vou multiplicar de modo que haja um acréscimo de 11,32. É só a gente aumentar ou multiplicar isso aqui, ó. No caso, 850 multiplicado por 1,1132. Olha que legal. Eu tenho o resultado 1, o que indica o acréscimo, e eu boto o 11,32 tirando a vírgula depois da casa decimal. E encontrei o resultado do preço do aluguel final de Rafael. E essa conta fica para você, que está muito fácil, tá certo? Beleza ou não beleza? Vamos lá, enquanto o Manuel me ajuda aqui apagando aqui esse quadro, por favor, Manuel, me ajuda aqui. Enquanto eu vou aqui na questão de número 4 com vocês. A questão de número 4 é uma questão que caiu na UPE. Já foi aqui. Tá indo. Já foi. Assim. Eu posso fazer para você? Estou de frente, fica melhor. Obrigado. Então, o que acontece? A UPE trouxe para a gente o seguinte, ó. Um representante de produtos de informática comprou um computador ao seu fornecedor e colocou à venda com um lucro de 40%. Após meses, como não estava conseguindo vender o computador, passou a oferecê-lo com um desconto de 25% sobre o preço de venda. Assim, esse representante teve sobre o preço de compra do produto, olha as alternativas, um prejuízo de 5%, um lucro de 5%, um prejuízo de 35%, um lucro de 35% ou um prejuízo de 65%. Vê que questão que traz uma certa complexidade na interpretação do texto. Ele joga com a matemática de porcentagem, a taxa de aumento ou de desconto, e aí você tem que compreender a leitura geral e fazer o seu panorama de resolução. Tu sacou a ideia? Ele disse que o preço do produto sofreu primeiro ali, ó, comprou um computador ao seu fornecedor e colocou a venda com lucro de 40%. Então, o preço qualquer que eu tinha, acorda pra cá, o preço qualquer, ele foi colocado agora à venda com um lucro de 40%. Então, lucro é a gente multiplicar por 1,40. Percebeu? Isso vai trazer para a gente o preço com lucro, o preço final, já com o lucro embutido nele. Após meses, ele não estava conseguindo vender o computador e passou a oferecê-lo com um desconto de 25%. Olha, a partir daqui, ele deu um desconto de 25%. E dar um desconto de 25%, tu sabe que é multiplicar pela taxa de 0,75. Tu percebeu? Então, essas duas taxas, eu tenho um aumento
e depois um desconto sucessivo. E aí eu tenho um preço inicial P, o aumento 40% representado por 1,40 e a redução 0,75. Observe que ele diz assim: assim, esse representante teve sobre o preço de compra do produto, qual é a ideia? P é o preço de compra, aumentei 40%, reduzi 25%, eu vou fazer primeiro essa continha aqui separado ali, ó, vê? Vou multiplicar esses dois valores, ou seja, 1,40 por 0,75. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro assim, 5 vezes 0, 5 vezes 4 dá 20, vem 2, 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Olha só, 7 vezes 0, 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 1, 7 com 2, 9. Olha agora, 0, 0, 0. Somei tudo, encontrei o resultado. 0, 0, olha só, 15 vem 1, 10 vem 1, opa! 4 casas decimais, a vírgula vem para cá, ó. Já sei, o preço do produto efetivamente fica multiplicado por isso aqui. Gente, presta atenção. Se o preço do produto era P e eu faço uma multiplicação dele por uma taxa decimal de 1,05, eu sei que aumenta ainda 5%. Percebeu a ideia? Teve um aumento de 5% no preço, ou seja, o cara ainda, mesmo assim, dando um aumento de 40%, depois redução de 25%, ele ainda está vendendo o produto com lucro de quanto? Lucro de 5%. E a resposta vem para a gente aqui com a letra B. Tu percebeu a sutileza da questão? Se você não fosse usar agora a ideia de números decimais associado aí a taxas de porcentagem, a gente levaria muito mais tempo para resolver o problema, tá certo? Isso é o que eu digo para você, ó. Pensa, analisa, vê direitinho tudo que a gente está fazendo para que você vá repetindo o processo, você vá treinando para chegar no dia do Enem preparado para tudo isso aí, tá certo? Eu acho que eu não coloquei nesses slides aqui, eu estou percebendo aqui agora, vou ver aqui só com o pessoal da produção. Tá vendo o número, hein? Para transmissão? Ó, eu acho que eu vou ter outra questão do OPE, deixa eu ver aqui, uma do Enem. Uma questão do Enem para a gente fechar a aula com chave de ouro. Diz assim: nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, que não é o Brasil, não vamos falar em eleição presidencial do Brasil, porque está complicado o negócio. Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, em que 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, olha só, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Então, vê, numa eleição desse país, é parecida com a do Brasil, mas não é Brasil, voto branco e voto nulo representaram respectivamente 11% e 9%. Não, 9% e 11%. E com essa retirada de votos, o candidato que venceu teve 51% dos votos válidos. Não são considerados os votos brancos ou nulos. Então, pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores um percentual de votos na ordem de quantos por cento? Gente, é fácil você perceber aqui. Eu vou montar agora uma outra estratégia de resolução para essa questão, tá? Para você ir compondo aí um banco de possibilidades na hora de fazer a tua prova, tá certo? Então, eu vou supor aqui que esse país tenha 100 eleitores. Se esse país tem 100 eleitores, o candidato ganhou com 51 votos, correto? Olha, total de eleitores, 100, certo? O vencedor, candidato, obteve 51 votos, não é verdade? 51%? Então, o que acontece? Dessa forma, eu tenho que eleitores que 9% votaram em branco. Em branco, 9 votos. Olha só, e ainda 11 anularam o voto. Anularam o voto, 11. Então, esses dois aqui correspondem a 20%. Ou seja, 20 pessoas dos 100 que deixaram de votar. Então, o total de votos válidos foi de 80, correto? Então, o candidato, ele obteve 51 votos em relação aos votos válidos. No caso, 80. E quando tu dividir 51 por 80, tu vai encontrar o resultado no número decimal, tá?
que vai indicar o resultado da tua alternativa. Beleza ou não beleza? Tranquilo, galera? E você tem agora a pergunta do número 8, e eu quero deixar aqui para vocês um abraço bem grande, um cheiro no coração. Deu aqui, a nossa aula vai